Você tem certeza sobre o assunto do Kiwi? Não entendo. Várias pessoas examinaram isso, eu também sei. Ele é doce dele. O Kiwi era uma fruta morada. Então, às vezes você viu o que está vendendo. Será que eu estou com? Ele vem grudado no outro assim. Não deu nada. Aí ele está falando, já fiz o exame todo. Outra coisa, eu fiz as contas, teste comigo mesmo. Tem certeza disso aí? Se tiver, está sendo igual. Não está. Agora, ele vicia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aqui o raciocínio falho dentro da parapatologia. Eu, na minha condição de consim-cobaia hoje, estou com tudo, porque raciocínio falho é comigo. Basta ver a Adriana e o Antônio que fazem minhas revisões, que eles vão ver o que é raciocínio falho, tá certo? Eles vivem acusando o meu raciocínio falho. De modo que vocês têm muita coisa para vocês examinar através da minha condição. Agora, é a elaboração da autopensionização truncada, irracional ou ilógica de qualquer natureza. No caso aqui, o truncado é que é a minha parte, tá certo? Acarretando prejuízos múltiplos ao micro-universo consciencial no tempo e no espaço vital da consciência ou uma mulher. Se a gente deixa muito erro no texto, você depois tem mais trabalho para fazer revisão. Mas agora, eu já faço estudo de caso pensado, você sabe, né? Dos males o menor. Porque assim você faz o trabalho mais rápido e tem uma visão de conjunto mais depressa. Entendeu? Agora aqui. O raciocínio incompleto, o raciocínio emocional, o raciocínio tortuoso, o raciocínio viciado, o argumento insuficiente, a argumentação precipitada, a análise arcaica, a asserção absurda, a proposição falaciosa, o arrazoado inconveniente, a alegação desonesta. Vocês veem que aqui tem tudo hoje, não é? Eu acho que não precisa de falar muito nessas coisas, que todo mundo sabe, né? Estão tão acostumados, ou não? Não, aí agora eu não sei, eu estou fazendo a pergunta, perguntar não ofende, né? Agora aqui, a autoeducação defeituosa, a preguiça de raciocinar, a estafa mental, a fadiga psíquica, o eclipse cortical, o cálculo errado, o método impróprio, as comorbidades intraconscienciais. Só isso aqui já deu o resumo de tudo. Comorbidades intraconscienciais. Um dia desse eu falei isso com uma pessoa na hora. Está precisando. Agora, isso aí é o resumo de tudo. Mas tem muito mais coisa que eu falei ali. Agora, no fim eu falo, o raciocínio falho acomete mais a consciência sob intensa emoção, estressada ou enferma, atrasando o desenvolvimento evolutivo e a qualidade do holopensene da existência da pessoa. Você ainda é vítima de raciocínios falhos? Em quais conjunturas existenciais? Esse é o verbete 1088, tem 3 páginas, 39 elogios e 7 máximos. Agora, você pode aumentar, se quiser, o estrangeirismo-ologia aí, na história. Agora, você já notou que esses últimos verbetes que estão aparecendo aqui, todo detalhinho tem mais de 20, né? Às vezes tem 20, 21, 22. Isso aí é que dá uma expressão maior para o problema, porque a turma que está lendo os verbetes, ela vai ficar mais acostumada com os acessos e abordagens feitos pelas logias. Com 20, é muita ideia que dá. E tudo sob o mesmo objetivo, entende? Sempre. Agora, gente, o raciocínio falho é uma condição que é bom sempre pensar. Nós, geralmente, erramos mais no raciocínio falho quando a gente cansa mesmo. A maioria é assim. Você ficou cansado, deve parar.
Eu, por exemplo, eu uso vários recursos para prolongar o meu trabalho. Às vezes eu trabalho 6 horas, já trabalho às vezes até 7 horas. Atualmente eu estou numa média de 3 a 4, de madrugada que eu estou falando. De dia é outra coisa, né? De dia sempre tem alguma coisa, tem as interferências, tem uma coisa. Agora de noite não, aquilo é de enfiada. A fluência não tem intermitência. Vê se me entende. O trabalho é fluente sem intermitência, então ele é contínuo. Agora, de dia, ele é sempre intermitente. Agora, o problema é o seguinte, eu quando estou assim, às vezes, por exemplo, eu trabalhei 2 horas e meia, e estou sentindo que estou começando a ficar cansado. Então, eu levanto, ando, bebo alguma coisa, como uma pera, você está entendendo? Bebo uma água, tomo uma pera, uma coisa, como uma pera, que é água também, né? Pera d'água. Então, isso ajuda, etc. Você vê o que se passa. Eu, às vezes, é nessa hora que eu vou controlar o Big Brother, vejo as câmeras, tudo que tem. Como é que está o mundo lá fora? Que eu não sei, né? Se examinar. Então, isso tudo a gente vê. Agora, ó, você que é o homem aí, que é o secretário do Jaime, você entrega lá para ele, para mim? Para ele não ter que descer. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Mas, gente, vocês entenderam aqui o que a gente quer dizer, então, com isso, né? Agora, eu tenho aqui uma pergunta que eu vou responder. Poderia aprofundar mais o assunto da ectoplasmia? Tem isso a ver sobre alguma sensação de gosto de comer barro, náuseas, algum bloqueio no cardíaco? A ressaca, desconforto depois do fenômeno, o que fazer? Não, tem nada disso. Há uma interpretação totalmente errada nisso aqui. Isso aí que você está sentindo aí, isso é que eu chamo que é a ressaca energética. É alguma coisa que está acontecendo com você em matéria de energia. Agora, a ectoplasmia, quando acontece, que está saindo a ectoplasmia, o ectoplasma de uma pessoa para socorrer um assistido, seja extrafísico ou intrafísico, não tem nada dessas coisas, não. As sensações são agradáveis. A pessoa se sente até mais solta, mais leve, porque ela fica como se fosse aliviada. Agora, excepcionalmente, muito raramente, se você, quando você já for veterano com o processo da ectoplastia, quando tiver um trabalho muito intensivo de pronto-socorro, pode haver um exaurimento em caso emergencial. Aí o amparador vai falar com você. Isso já aconteceu comigo umas 5 vezes na minha vida. É aquele caso que eu falo aí, que aconteceu uma vez, que a Lélia, que me ajudou. Porque nós fizemos uma transfusão dela para mim, porque eu passei mais de 1 quilo para o doente que estava no hospital, que ele estava condenado. Agora, no outro dia eu cheguei e tinha saído da cama. Foi uma aventura. O outro dia não, porque eu só fui lá na terça, né? Porque o negócio foi no sábado. Na terça-feira que eu deixei a cama, porque eles falaram, fica deitado. Aquele negócio que a gente fala para a pessoa recolher 3 dias, né, CP2. Então, isso aí é que a gente não deve confundir aqui, porque às vezes tem o processo de ectoplasmia. Mas isso, o amparador vem e fala. Agora, eles jamais vão tirar o ectoplasma de uma pessoa para a pessoa passar mal. Eles não vão fazer isso. Agora, se vai ter alguma coisa, precisa de uma convalescência, uma coisa, eles falam, ó, tem que ficar calma, etc, tal, por causa da doação que é maior. É igual se uma pessoa, por exemplo, que doou o sangue, se ela doou muita coisa, ela precisa de repor aquilo. Geralmente ela sai, ela às vezes dá umas coisas para a pessoa tomar. Pois é isso aí. De modo, ó, meu companheiro, vê se você me entende. As sensações são agradáveis, somente quando é muito intensivo. Nesse caso aí não é desse jeito, não, é outra coisa. Você não vai sentir isso aqui. A pessoa ela vai sentir que ela está mais assim, leve. Ela está mais consciencial, mais extrafísica. Entende como é que é? Deixou de ser bicho, deixou de ter um corpo animal. É isso que a pessoa pensa. Mas agora, essa ressaca, esse desconforto que você está fazendo, isso aí você tem que combater trabalhando o seu estado vibracional e se preparando para aquilo que você está fazendo. Abra o olho com isso, que isso aí é ressaca energética, sim. Agora, gente, eu tenho aqui, você sabe, que eu estou vendo esse livro aqui de vez em quando, eu já estou na metade dele aqui. Grandes nomes da história intelectual. Isso é uma antologia, eu já falei alguma coisa aqui. Agora, hoje eu quero falar para vocês sobre o Montaigne. Montaigne era um ensaísta, que é da Renascença, aquele negócio todo, que mexeu até com o processo da enciclopédia, né? Que depois entrou nisso, com aquelas coisas todas, com D'Alembert, aquele negócio todo. Agora, aqui, ó, o professor aqui, o Newton Binotto, escreveu Montaigne e o Renascimento, o Michel de Montaigne.
Então, o Montaigne aqui, eles falam lá sobre o negócio do Nicolau de Cusa, daquela época, fala de Giordano Bruno. Nicolau de Cusa é aquele que eu já falei muito aqui, sobre o processo da douta ignorância, aquele negócio todo. E ele tem umas coisas que nós não estamos de acordo, porque ele não entendia nada de parapsiquismo. Agora, é muito interessante a gente ver como é que eles queriam chegar perto, mas sem parapsiquismo e sem a transcendentalidade da pessoa, que é o problema da extrafisicalidade, a multidimensionalidade, ninguém chega nisso. Então você vê que ele chegou perto, coitado, mas não, é uma cabeça, uma cultura fora de série. Agora, então, veja, a primeira coisa, eles não estavam fazendo muito, e o Montaigne entrou nessa, que é o elogio da retórica. Isso tudo já caiu, né? A retórica já era, não interessa mais, tudo é bobagem hoje. Agora, o que se passa? Ele faz, nesse ensaio dele com as coisas todas, os ataques violentos ao Cícero, que o Cícero tinha uma opção de bobagem mesmo. Agora, mas ele ataca tudo, a maneira dele escrever, que ele achava que era aborrecida, os prefácios do Cícero, definições, classificações, etimologia, tudo ele mete o pau. Agora, o que se passa? Na verdade, ele coroou uma série de ataques à retórica do próprio Cícero, considerado uma personalidade menor na história do pensamento. Ele considerava assim. Até um certo ponto, ele não está fora da realidade, não. Agora, o que se passa? Erasmo já havia lançado um ataque terrível ao culto da forma. Mas eles mesmos aqui, o próprio Montaigne, ainda dava muito valor para a forma. Nós olhamos a forma, mas veja, a forma para nós é 1%, 99% é o conteúdo, é aquilo que interessa. Agora, ele fala aqui, umas coisas sérias. Ele enxerga sob o ofício do escritor solitário, com recolhimento íntimo em si mesmo, que nós vivemos falando aqui. Isso, ponto alto por Montaigne. Olha bem, isso aí é a época do Renascimento, gente. Agora, outra coisa. O objeto privilegiado de estudo para ele era o próprio eu. Há vários anos que vem somente a mim mesmo como objeto de meus pensamentos, somente a mim é que observo e estudo. É o processo da conscienciologia. Ele viu, coitado, mas não saiu disso. Agora, ele não viu também o princípio da descrença. A gente procura aqui, não tem nada. Agora, ele escolhe o homem em sua generalidade através da única via de acesso que parece capaz de alcançar a sua essência, a sua existência particular. Mas o nome não é esse. É a experiência que eu chamo. Faltou aqui no lugar de existência, tinha que ter colocado a experiência pessoal. Ele não viu isso. Porque era muito teórico, porque ele era mais ensaísta, teoricão. Ele não viu que os 99% da vivência era muito mais sério. O que é engraçado é isso, que ele usou a palavra existência. O negócio aí é experiência. É a pesquisa pessoal, a investigação pessoal, o problema nosso da autopesquisa. Agora veja. Mas ele fala, aí a gente assina embaixo, o problema central da obra montaigniana é o homem. Então o negócio está com 5 obaios, o centro aprendente. Entende? Mas ele não viu, ele não chegou lá. Agora aqui, outra coisa. Viu? Agora para você aqui, Arlindo. Usando a mesma estratégia dos adversários, do passado, aquela coisa toda, ele usava a maiêutica e a aporia da turma. Você está entendendo? Então, ele critica os céticos, epicuristas, estoicos, cínicos, o povo todo, está entendendo? Agora, é a aporia e a maiêutica. Agora, outra coisa, critica todos os dogmatismos, é o que nós falamos também, certíssimo. Vocês estão vendo, talvez a metade do material dele a gente assinaria, mas agora a metade mais séria, que era o problema da transcendência, visando a evolução, ele não teve capacidade de chegar lá na época dele, por causa da época, né? Agora aqui, outra coisa séria que a gente assina embaixo. Não cometa esse erro tão comum de julgar os outros por mim. Porque ele estudava o eu, estudava sempre ele, o processo a autoconsciência, como nós chamamos aqui. Não obrigo ninguém a agir como age, concibo mil e uma maneiras diferentes de viver. Ele não viu que tem a consciência poliédrica. Você está entendendo? Ele não usou essa coisa. Agora veja como é que é. Eu, sem saber dessas coisas, todo devido o curso de ensino, nós estamos falando um negócio tudo lá na frente. Outra coisa. Ele falou, agora que é o maior erro aqui dele. Ele falou que as pessoas todas são movidas por duas coisas, a fortuna e, em segundo lugar, o livre-arbítrio. Agora, que tudo é um problema de acaso e de contingência. Quer dizer, aí ele julgou tudo que ele falou de bonito, jogou no buraco. Entendendo? Agora depois fala, o mergulho do homem na própria consciência em busca da verdade. Aí a gente assina tudo embaixo.
Agora, não sou senhor de mim mesmo, aí ele erra totalmente. O acaso me governa. Acabou. Então o negócio do livre-arbítrio, o processo dele, tudo deu para trás. Agora, ele evita generalidade sobre o gênero humano, mas em muita coisa ele errou, porque ele não viu a complexidade da personalidade que cria a consim poliética. Você está entendendo? Agora, outra coisa, quer ver outra coisa que ele é 100%? O método de Montaigne é a busca sem fim. Como é que eu chamo isso? Exaustividade. A técnica da exaustividade, gente, é lógico. Mas veja, é a técnica da exaustividade. Ele já tinha visto. Agora, ele então fala os problemas também aqui, ó, que o nosso amigo que andou estudando, a partir dele tirou essas conclusões. Que a intenção dessa turma era ingênua, porque eles queriam descobrir novos mundos, explorar novas fronteiras do conhecimento, mas que não levava a lugar nenhum. Isso é a mateologia, porque eles não chegaram no processo físico. Então vocês vejam, não adianta ficar na universidade, não adianta defender a eletronáutica, não adianta ficar com a ciência convencional se a pessoa não chega ao parapsiquismo. Não resolve. Vão sempre escrever na água, ficar no mesmo lugar, não sai disso. Agora, é uma pena. Agora, como pensador renascentista, ele foi fora de série, né? Vamos falar, para a época, ele foi fora de série. Agora, ele examinou tudo. Agora, esse pequeno artigo aqui do nosso amigo dá o resumo das coisas do Montaigne. Eu já conhecia tudo. Agora, você já leu, Arlindo, o ensaio de Montaigne? Esse vale a pena, o Michel de Montaigne. Agora, eu estou dando para vocês o resumo disso, baseado no resumo do outro. Mas a base que eu sei de tudo que eu já li dele é isso. Agora, o homem era uma cabeça. Em matéria de filosofia, em matéria de approach, de abordagem, em matéria de cultura propriamente dita, geral. Ele era um polímata. Agora, o que pena é isso. Eu estou mostrando para vocês o lado alto que ele chegou nas nossas coisas. E o que é que faltou na hora que ele cai. Até um certo ponto, lá no fundo, isso até é uma incoerência. Né? Seria uma incoerência do cara. Vocês entenderam, né, o que eu quis dizer com isso? Mas vale a pena. Dentro dos processos nossos aqui, do estudo, nesse livro nosso. Essas ideias aí, ele não teve problema com a Inquisição, não, né? Hein? Não tem nada, não. Pelo contrário, ele meteu o pau em tudo quanto era dogma. Não, Inquisição. Não, ele teve algumas coisas, mas o problema é que ele superou isso tudo. Esse homem era muito inteligente. Essa é mais ou menos a época do Agora, Descartes. o que faltou nele é aquilo que faltou para o Einstein. Domínio da energia. Que época foi da Renascença? Que É da houve, Renascença. Antes do Descartes, será? Esse aí foi mais ou menos O nessa época. Descartes já Um teve pouco antes. problema com a Inquisição, que teve que até... não sei. Agora, ó, vale a pena ver isso para a gente ver aquela grande personalidade que você vai ver o maior furo que ela tem, que é o processo do parapsiquismo. Agora, ó, isso é a maioria, né? Você pega esses polímatas, esses filósofos, os grandes, isso que eu chamo, né, os gigantes do século, a maioria o que falta mesmo, o que faltou dentro daquela época foi o processo de parapsiquismo para ver a paraprocedência. O que adianta você estar falando das coisas aqui se você não conhece e nem dá valor ou você não põe na frente a paraprocedência sua? Mano, o que adianta isso? Não adianta nada. Não é isso? Agora aqui outra pergunta. Hoje pela manhã reprisou na Globo News um programa sobre nutrição cerebral. Quais as suas orientações para uma nutrição cerebral ideal e quais as evitações? Olha, o que eu vejo é o seguinte, tudo isso é bom, mas tudo tem que ter um pé na frente e outro atrás, com calma. Porque precisa a gente saber o que faz bem e o que faz mal. Nessa nutrição cerebral, tem muita coisa que hoje eles recomendam que vale a pena. Mas é um problema para estudar, ver com calma, estudar não só o neurocientista, aquilo que ele fala, mas também o que a nutricionista fala. E julgar uma coisa com outra. Eu assisti o programa, foi até baseado no livro do Hélio Pova. Aquele Você último não, o dele. Hélio Pova é bom. Se Inclusive, foi... Uma das autoras que escreveu com ele foi que foi Pois é, não, entrevistada. então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. O Hélio é meu amigo, né? Meio século. Mas fala. Professor Valdo, aqui na fatologia, na 8ª linha, o senhor coloca o bradipsiquismo. Queria entender por que o bradipsiquismo está aqui dentro. É a 8ª linha.
que é que você está falando aí? Bradipsiquismo. Ah, o bradipsiquismo. Sim, o que você quer? Por que é que ele está aqui na categoria de... Bom, o bradipsiquismo, chefão. Raciocínio lento mostra que ele é mais predisposto ao raciocínio falho do que as outras pessoas. Por quê? Ele pensa devagar. É o slow motion. Na minha lógica seria o contrário. Essa pessoa que ela pensa muito rápido é que ela está mais... Não, você permite eu te dar uma vaia? Que é isso? Quer dizer então que é o seguinte, todo mundo tem que andar devagar para ser inteligente. Não, aqui. Não, pior não é isso não. Não estou dizendo isso. Todo mundo tem que andar devagar para ganhar do Guará. Nunca vai ganhar. Você sabe o Guará? É aquele que cresce, que corre mais depressa do que todos os bichos mais velozes do mundo. Quer dizer que todo mundo tem que ser tartaruga para evoluir? Não. Você acha que todo serenão raciocina devagar? Não estou querendo dizer... A primeira coisa que está errada, deixa eu só te falar. Onde é que está errado? Por isso que eu te dei a vaia. É o normopsiquismo. Se você acha que o bradipsiquismo está certo, eu falo para você, e o normopsiquismo? O que é do meio? Ele está errado? Não, mas eu não estou considerando que ele está certo. Sei, mas do jeito que você falou aí, você está considerando que... Não, porque o que eu estou o mais considerando é que, assim, importante, para mim... foi isso que eu entendi, vocês entenderam isso? Que o mais importante é raciocinar devagar. Não, eu falei isso não. Como é que foi? Não falei... Gente, ele falou, agora é uma vaia geral, cuidado. Para mim... Peraí, para mim... Houve um raciocínio falho da sua parte. Porque para mim, da forma que eu entendo é o seguinte, a pessoa que ela... Deixa eu só completar aqui, pessoal. Porque da forma que eu entendo é o seguinte, se a pessoa ela pensa mais rápido, a tendência dela é que ela tem mais chance de errar. Não estou querendo dizer que ela... Pelo contrário, ela já domina a pensanização. Presta atenção, ela domina em alto nível. Eu não estou falando a pessoa precipitada, eu estou falando uma pessoa taxíquica. Pessoa taxíquica é uma coisa, pessoa impulsiva é outra. Você está confundindo uma coisa com outra, não tá? Você pensou que fosse a mesma coisa, não é? Agora, vamos só raciocinar uma coisa. Uma pessoa, além do brádio psíquico, existe o normo psíquico, é superior ao brádio. O TAC é superior aos dois, se ele tem equilíbrio. Porque a pessoa pode raciocinar, você sabe que o cara, quando fica doido, varrido, quer dizer, aquele psicopata grandão, ele tem taxipsiquismo, mas aí já não é mais o taxipsiquismo que eles também chamam, não. Aí é o pensamento que está desmiolado, já deu tudo para trás. Então ele tem verborragia, ele não consegue alcançar, o pensamento dele ele não consegue expressar na velocidade que ele fala. Aí já destrambelhou todo o equipamento cortical, cerebral dele. Você entendeu o que é? Agora, no normal, uma pessoa que raciocina rápido, ela vai mostrar equilíbrio, ela engole todo mundo. Você está entendendo? Porque a tendência da consciência é ser cada vez mais veloz e mais rápida. E outra coisa, tudo fugaz. Por isso que a gente fala, por exemplo, a consciência lúcida, ela age, faz, atua, se movimenta, tudo instantaneamente ao mesmo tempo. Entende? Que a consciência é assim. Professor, só mais uma dúvida aqui. Em mitologia, lá embaixo o senhor fala sobre os megamitos cientificistas convencionais. Você poderia falar alguma... Isso está na mitologia. Os megamitos cientifistas convencionais. O que você quer? Dá algum exemplo? Os megamitos? Tem um monte deles. Por exemplo, o elétron. Você quer maior megamito cientifista do que... Não, o elétron. Essa exaltação do elétron, sem que esquecer da própria consciência deles. Você quer mais mito do que esse? Esse é dos megamitos para mim. Agora, o outro megamito, hoje, ele que falou ali, a psicanálise, que só estuda o problema dessa vida, não estuda as vidas anteriores nem a próxima vida. O negócio só fica dentro de um segmento. Então aquilo fica fragmentado, porque está segmentado. Entendeu? Está compartimentado dentro de uma coisa isolada. Isso não resolve. Nós temos que estudar a gente desde a raiz. O que adianta você pegar uma folha e estudar a árvore? Você vai estudar ela toda pela folha? É impossível. Entendeu?
Agora, ó, atrás da folha tem o galho, atrás do galho tem o tronco, atrás do tronco tem as raízes, fora outras coisas. Sem falar no fruto, flor e outras coisas mais. Então, como é que fica? Valdo, letra B. Pode falar. Na fatologia, 7ª linha, queria que o senhor falasse um pouco sobre as comorbidades intraconscienciais. As comorbidades intraconscienciais. O problema, por exemplo, que ela não tem boa memória, ela tem a hipomemória, sabe? Então ela não grava muitas coisas. E, junto com isso, ela vai ter, inevitavelmente, a falta da atenção dividida. Então, veja, com isso ainda piora mais. Agora, pensa bem, na hora que ela vai fazer uma elaboração de pensamento, ela não lembra das coisas, por exemplo, fazer uma associação de ideias. Só aí já tem 3 coisas já falhando. Aí tá, psiquismo também está fora. Não, a pessoa ela não vai ser TAC nessa história. Se ela for, é porque ela já tem o problema da psicopatia, tem alguma alteração nela. Obrigada. Isso aí é o básico, que é o problema da concentração e da atenção, que vai dar a memória. Tá certo? Valdo. Professor. Sim. Qual relação você vê entre o ansiosismo, o taquipsiquismo e a taquifasia? E o que é essa última? A taquifasia, falar rápido demais. Ah, sim. O problema todo é o seguinte, cada pessoa tem uma reação na hora que vai fazer a autopensanização. O problema é o seguinte, quando você vai fazer isso, você faz isso devagar, você faz isso dentro de uma velocidade média, ou você é rápido. Isso é que vai dar o problema da qualificação do seu modo de pensar. Agora, você tem que examinar tudo, qual é a média que você usa. Quando você está sozinho, você é TAC, você é BRAD, você é normopsíquico. Quando você está conversando comigo aí agora, você é o quê? Agora, então, o ideal para a pessoa com o passar do tempo é ela caminhar tudo para o taquipsiquismo a todo momento, em qualquer lugar, onipresente. Quer dizer, seja o que for, com quem for, o que ela esteja falando ou fazendo, ela vai procurar acionar a mentalização dela, ou a mentalidade, aquilo que nós chamamos da autoconsciencialidade dela, através da autopensenização psíquica rápida. Eu não sei se está começando a entender o que eu quero dizer com isso. Eu estou dando uma geral para você ter uma ideia do que é. Então, conosco, hoje, o que seria mais importante cada um de nós ver? O que é que predomina em mim? Pergunta para você. Como é que eu sou? Você é devagar, quase parando, esse é o BRAD. Tá certo? Tem gente que não fala assim, não. É parado, quase andando. Esse que é o BRAD. Esse é o pior de todos. Você está entendendo? Então, é preciso examinar isso. Agora, normopsíquico. A maioria das pessoas são normopsíquicas. Então, elas vão, conforme a hora. Se você excita, você dá uma ferroada nela ali, ela tira ataque. Você está entendendo? Ela se desperta. Mas veja, é um taque errado. Por quê? Está assentado na emoção. Isso não é o ideal. Tudo que se assenta na emoção, ou na doença, ou num trauma, que é um acidente, não vale a pena. As pessoas têm que considerar e ver como, na verdade, elas reagem dentro de condições normais da própria vida. Sem a surpreendência, sem o trauma do acidente e sem a influência da doença. Você entendeu ou não? Agora, você pode falar assim, mas, Valdo, todo mundo é doente. Quem é que vive sem doença? Sim, mas estou falando uma doença atuante. Você pode ter um resfriado, no entanto, aquilo não prejudica você escrever uma carta. Você está entendendo o que eu quero dizer? A sua atuação não foi influenciada pelo processo do resfriado. Então, doença também é uma coisa relativa. A gente tem que ver cada caso desse. Calma. E você acha que o ansiosismo pode acabar mascarando o jeito da pessoa? O ansiosismo, ele só mascara quem não tem boa observação. Porque geralmente ele afunda tudo da pessoa. Ele não ajuda em nada.
ansiedade, a pessoa ficar fadigada, está entendendo? Era impulsividade, a precipitação, isso é coisa infantil, é coisa de bicho, está entendendo? É um animal que vê comida e sai doido, esquece de tudo. Isso é bicho, é reação subhumana. Então nós temos que ponderar tudo, saber tudo que se passa, pensar antes de falar, pensionizar antes de agir. Esse é o caminho. O senhor observa que é comum confundir o ansiosismo com o taquipsiquismo? Não, a pessoa vê logo como é que é. Agora, existem pessoas que são TAC e são ansiosas. Agora, uma pessoa que é TAC com o passar do tempo, quando ela não consegue sustentar a impaciência que ela tem perante os outros, que essa impaciência aí já é diferente. A pessoa não tem impaciência de esperar que o outro elabore o pensamento, que aquilo demora, entende? E o negócio vai pouco a pouco. Então, quando acontece um negócio desse, o que se passa? Para a pessoa não brigar nem nada, ele vai embora. Para não criar problema. Essa é uma saída técnica para o táxi, principalmente para a pessoa mais jovem. Entende? Agora, a pior da história é quando tem um aluno que é táxi com um professor confusindo o brade. Eu já vi isso. Todo dia criava problema. E eu, como era da administração, tinha que ir lá para apartar a briga entre o aluno e o professor. Anunciou o problema. Para aquilo não dar um escândalo, não criar problema, senão depois a imprensa poderia entrar e ia criar problema para o educandário, para a escola. Você entendeu, né? Esse nível. Professor, assim, o que você está falando agora mesmo tem que ver com o preço da assertividade do raciocínio lógico. Como é que é? Com o preço da assertividade do raciocínio lógico. Eu não estou ouvindo nada. Está na última linha, na fatologia. Quando você for falar nesse telefone, ainda mais aí de cima, fala mais devagar, cadenciado. Seja brade temporariamente. E vai ajudar. Patologia. Última linha. O preço da assertividade do raciocínio lógico. O preço da assertividade do raciocínio lógico. O preço é o seguinte, deixa eu te falar. A pessoa precisa, para ter uma situação de uma afirmação correta dentro de um raciocínio natural dela, com logicidade, com ponderação, com equilíbrio, ela tem que ter o preço maior, chama-se experiência. Agora, a experiência, a gente adquire isso através de registro, da leitura, da observação, entende? Com o tempo. Então, por exemplo, a coisa mais difícil que tem é você encontrar isso com uma pessoa de 20 anos, por exemplo. Mas a gente tem, mas são exceções. Agora, por exemplo, você encontrar isso com uma pessoa de 60, já é. Isso aí é normal, isso é rotina. Entendeu? Então, pondere tudo que você faz com calma. Isso eu vi falando para o povo mais jovem. O jovem, por exemplo, o ideal dele é o seguinte: freia. Não pise no acelerador, freia, vai devagar, que assim a pessoa pensa mais. Porque a tendência da energia do jovem é passar por cima de tudo. Isso não é o ideal. O que mais? Fala aí. Seria como o jovem que corre sem um foco, às vezes corre para os lados, mas não tem um foco, às vezes, um central. Então, o problema todo é a pessoa pular o megafoco dela e arranjar um outro secundário. Está entendendo? Quase sempre o que acontece aí é isso. Agora, a pessoa não pode ficar fadigada, entende? Tem que ir devagar e sempre. Para o jovem, o ideal é sempre devagar e sempre, até consertar. Se ele tem taquipsiquismo, ele não vai perder aquilo. Entendeu? Se tem medo de perder o tal, que não vai. Mas então ele vai acertar mais, que vai ponderar mais. Porque o processo nosso é aquilo, da reflexão. Até o Montaigne já falava isso. Mas é que isso vem da antiguidade, muito antes dele o povo já falava. Valdo, sim.
Mas se ele perde o taquipsiquismo, daí ele tiver calma... Ele não perde. Perde, assim, a expressão temporariamente do Não, ele não perde. Ele não usa. Ele joga com o processo. Ele dá lambuja, ele passa por cima. Muito mais sério isso. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu era rapaz, o meu raciocínio rápido, o que eu fazia? Eu ia devagar. Não, eu não entendi. Vai devagar que eu não estou entendendo. Com isso, por quê? Porque a pessoa, às vezes, era brade. Com isso, você deixa ela totalmente à vontade para falar as coisas, se sente bem com você. Se eu atropelar o processo dela e colocar, já estou entendendo lá na frente, você inibe, ela fica calada, ela nem chega perto de você. Agora, você há de ver, eu fazia isso até com o professor. Que era o jeito de fazer amizade com ele, para eu poder fazer o sanguessuga. Você está entendendo? Chupar o sangue dele em matéria de conhecimento que eu não conhecia. Eu estou sabendo bem o que é, mas vamos devagar, com calma. Aí, conforme a pessoa, a gente fala mais devagar. Até hoje eu ainda uso essa técnica. Quando eu vejo, estou falando com a pessoa, primeira vez, e eu vejo que ela é brade, eu também fico brado temporariamente. Porque senão... Agora, depois que eu vi, já dominei o processo, aí sim, aí você põe fogo no assunto. Mas, para começar, tem que... Isso é psicologia, né? O povo usa muito dessa técnica, e é o jeito. Agora, outra coisa, não adianta nada a pessoa ser brade psíquica se ela não quer ter racionalidade. Se ela colocar emoção no meio disso, não adianta nada isso. É um instrumento desperdiçado. Professor, sim. Aqui no B. Jacqueline tem uma pergunta para fazer para o senhor, eu vou traduzir depois, mas ela quer fazer a pergunta. Tá. How can anxiety affect the process of tachypsychism? Como que a ansiedade pode afetar o processo do taquipsiquismo? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A ansiedade aí, ó, the anxiety put the personality behind the reality. You understand? No beyond the reality. Then that person is going to be in the same place all the time with the things because the anxiety. Then to think very fast, kick, it's not the best thing. No, you must do that, but with results, good results about your thinking, your sorting. You understand that? Then the anxiety, it's not good for nothing, for anything. It's not good. It's too bad. Ok? Professor, aqui no B, sim. Na página 74, tecnologia, no detalhismo, tecnologia, o que é essa desatenção técnica? A desatenção técnica é aquela pessoa que não consegue fixar as coisas quando, por exemplo, vai trabalhar com o material da Rosa, que é de matemática. Ela é ótima para guardar um samba, até o samba do Crioulo Doido ela guardou bem. Mas, por exemplo, não dá para guardar a hora que você começa a falar em números inteiros. Na equação tal que tem que deu isso. Ela tem um problema lá, que é uma desatenção devido ao quê? Por que a pessoa é assim? Tem um nome para isso aí. É o problema da... Hein? Não, é o processo que a pessoa, ela não fixa. Então ela tem um devaneio quase sempre que interfere nas coisas que ela pensa. Se ela consertar o devaneio, ela melhora. Agora, isso é uma síndrome, né? Do quê? É a síndrome da desorganização mental aí no cara. Tem vários nomes para essa síndrome. Mas um deles aí melhor, aqui no caso, aí para a gente clarear esse, é a desorganização mental. Ela é desorganizada, ela não fixa as coisas. Agora, ó, o melhor num caso desse é a pessoa começar a estudar aritmética.
Não é matemática, não, é aritmética. Que se ela coloca os números vão fazer com que ela tenha mais atenção técnica àquilo que ela faz. Agora, essa desatenção técnica é uma das coisas comuns conosco aqui ainda, né? Vocês sabem disso, né? Quando a gente começa a falar muita coisa que enche no processo técnico, as pessoas vão para o acostamento, pensam em outra coisa. É aquela pessoa que chega e fala assim, mas, professor, mudando de assunto. Você já viu isso, não já? A gente vê direitinho o golpe que está sendo dado. É igualzinho quando você está conversando com a pessoa, e a pessoa está aí, você está levando uma coisa por ali, mas ela fala assim, eu lembrei de uma coisa, a sua sobrinha com aquele negócio. Esse golpe de desvio do assunto, a gente manda a pessoa para aquele lugar, quer dizer, manda a vovozinha, etc. Tal, que faz parte do serviço, né? Que isso é uma coisa das mais primárias que tem de desvio da conversa, que isso é, até um certo ponto, você sabe, isso é também uma defesa do ego, né? É total isso aí. Não tem também a ver, só mais uma pergunta, não tem também a ver com aquela pessoa que faz de conta que não viu, que, ou ela fica desatenta para poder trabalhar menos, assim. Então ela não vê coisas que tem que fazer. Isso aí é óbvio, né? Isso aí já é tudo espúrio mesmo. Isso aí é processo enfermiço, entende? Patológico. Professor? Vai em frente, pode falar. Na página 74, da psicologia, nós temos o ciclo do raciocínio partido. É o ciclo do raciocínio partido. Como que a gente entra nesse ciclo? O problema todo é o seguinte, é aquela pessoa que entrou, e lá pelas tantas, essa que está conversando com você, ela fala assim, o que é mesmo que a gente estava falando? Não, mas onde é que a gente parou? Isso por quê? Isso aí é uma, sabe, clivagem da memória. Ela está com hipomnésia. Geralmente é aquilo que eu chamo de branco mental e outras coisas mais que a pessoa tem. Está entendendo? Agora, esse ciclo, ele ocorre mais com essas pessoas, que é o raciocínio partido. Ela, às vezes, não vai nem perguntar isso que eu falei. Ela começou a montar o pensamento. Deu a primeira premissa, a segunda, a terceira. Na hora que quer fazer uma conclusão, aquilo faltou. Você vê que teve um gap. Isso não é comum com aluno, com professor, com a pessoa cansada. Eu, às vezes, ia assistir uma conferência. Chegava lá e viu o cara do jeito que é que ele subiu para ir na tribuna. Assim, quantos em cada você acha que nós vamos perceber dele? Vamos fazer uma aposta? É batata, porque a pessoa iria cometer besteira, está na cara. Que está cansado, você viu pelo jeitão dele. Principalmente se é uma pessoa que a gente conhecia, hein? Não, a hora que subiu, que você viu o rosto, do jeito que a pessoa chegou, você vai ver, ele está cansado, ele vai fazer, vai cometer algumas bobagens. O professor vai dar aí ele fala assim, vamos abrir um parênteses aqui, aí dá um exemplo, e aí nisso ele esquece do eixo principal. Não, ele não volta. Não volta. Se ele não tiver com papel na mão, uma fichinha, alguma coisa, muitos fazem isso. Agora, tem uma técnica disso, né, professor? Não entrar nisso nunca, você sabe qual, né? Ele só dá o exemplo depois que terminou o pensamento. Nunca ele trunca o pensamento para dar o exemplo. Agora, mesmo a pessoa que nunca cometeu esse erro, ela sabe que pedagogicamente, do ponto de vista didático, de alto nível, o ideal é isso. Você está entendendo, né? Nunca faça a truncagem do pensamento básico, você tem que concluí-lo, para depois você nadar de braçada, na margem, fazer o que você quer, apresentar as testemunhas, exemplos, você está entendendo? Mas nunca antes. Você está entendendo isso, né, Adriana? Você está entendendo, né? Isso aí é uma das técnicas didáticas. Isso aí é antigo. Outra coisa, a turma que estudou os processos de maiêutica e erística sabia disso. Dentro do raciocínio partido, eu coloquei a seguinte hipótese.
Se eu estou estudando alguma coisa e eu não compreendo aquilo, o raciocínio foi falho naquele contexto, eu posso entrar num ciclo do erro partido no sentido de caminhar para o erro lógico? Não, você vai cometer uma série de erros em seguida. E se você persistir, você vai acumular os erros. Então, em vez de ter um errinho, você vai ter vários errões. Isso é que é o pior. Erro, a gente tem que parar para pensar, porque você entrou dentro de um labirinto. É o dédalo. Eu chamo isso de dédalo em ciência. Na linguagem culta, é dédalo. O dédalo seria aí sem saída. Você entrou num beco sem saída. Você não está sabendo como escapar daquilo. Entendeu como é que é? Então, nesse caso, tem que voltar, ver onde é que você começou o desvio, ver a situação toda e raciocinar por ali. A partir dali, esquecer tudo que você pensou. Começa ali. Isso é que é ideal, porque senão a acumulação de erros é um ponto de interrogação. É um carro sem freio, ninguém sabe qual tipo de acidente que vai haver ali. Você vai dar cambalhota, você vai cair no buraco, você vai matar gente, você vai ficar pequenininho, você vai virar papel, você vai ficar destroçar tudo, você vai cair dentro d'água. Ninguém sabe. É o tal negócio. Tá certo? Professor Valdo, a infravalorização da alimentação, ela pode influenciar, vamos dizer que você teve uma alimentação não muito regrada durante uns 10 anos, dos 5 aos 15, por exemplo. Isso pode vir a influenciar no raciocínio? Totalmente. E tem cura? Completamente. Tem que haver a recuperação disso, né? Agora, a recuperação aí tem que examinar o metabolismo da pessoa, fazer esse exame do jeito que eu faço comigo aí. Fazer um levantamento de tudo. Dar o balanço do supermercado macro. Todos os milhares de itens que compõem o estoque do macro. Seu corpo é isso, é o macro. Agora, eu estava escrevendo que eu já consegui agora já um dado 100%, que eu já falei para vocês, né? Falei que cada um de nós tem 6 bilhões de bactérias, não é isso? Tem um cara que fala que são 9, mas agora eles já viram que já pesaram, conforme a pessoa pode ter até 3 quilos de bactéria. Eu já escrevi sobre isso, essa é a última que eu descobri agora, recente. Foi você que arranjou lá no seu material. Você não leu, né? Aqui para você, ó. Pesquei, olha lá, deu jeito, passei a perna em você. Está lá, 3 quilos de bactéria, que é o que eu também já tinha ouvido falar, mas eu não tinha dados. Agora, se já estão falando, é coisa séria lá o que eles estão estudando, quer dizer que a gente já pode falar nisso. Eu já coloquei lá no verbete. É um verbete novo aí que eu vou trazer qualquer hora, vocês vão ver o negócio dos 3 quilos de bactéria. Agora veja, eles devem ter feito os cálculos, porque isso há muito tempo, que eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Devido ao problema de... muita bactéria, mas vocês têm que notar que dentro do corpo está cheio disso. O gastrointestinal, o tubo, está cheio de bactéria. Então, 3 quilos. Eles acham que é isso. Agora, eu tenho minhas dúvidas, acho que pode ser mais. Vai me dizer, uma pessoa de 150 quilos, só 3 quilinhos de bactéria, eu acho pouco. Mas você está entendendo isso aí? Como é que é a situação? Só mais uma questão. A pessoa que é um pouco aceleradinha, quando é o momento de parar, fechar as portas, ficar isolada... Mas você está falando do ponto de vista de recolhimento íntimo? Do ponto de vista, a pessoa que é ataque psíquico, que tem o hábito de pensar várias coisas muito rapidamente. Ela até parar quando ela dessomar para ver o que tem na extrafisicalidade. Ela tem que manter o equilíbrio, você não acha? Tem que manter o equilíbrio. Agora, ela não vai parar com isso. O negócio é seguir adiante. Outra coisa, lembrando, se ela vai lá para uma comunex igual interlúdio, quanto mais rápido ela raciocinar, melhor, né? Ela vai entender mais o ambiente, vai se adaptar mais rápido. Então é por aí. Eu não vejo gente responder melhor a Fafá do que isso aí, você viu? Eu não vejo. Você vê que eu achei que tinha os pontos negativos aí, então... O quê? Eu achei que tinha um negativo. Pois é, não, mas o negativo tem, porque a pessoa às vezes tem processos de, vamos dizer, debilóide. Não. Você já pensou debilóide psíquico? Existe. Pior é isso.
O problema é o seguinte, ele é brado, está ali. Mas aí você leva e começa a chateá-lo, né? Começa a alfinetá-lo. Ele fica encantoado. Daí a pouco ele começa a falar, disparar, dar uma opção de coisa. Tem disso. As coisas tem. A natureza humana, gente, é complexa. Né? Vocês não viram? Montaigne já tinha descoberto alguma coisa nesse sentido. Sentiu o cheiro. A fatologia, a quinta linha de baixo para cima. Sim. Eu queria que você aprofundasse mais essa incoerência ideológica. A incoerência ideológica. Porque ela tem uma parte que ela é proposital. Na política pode ter uma parte não proposital. Senão... Pode, mas o problema é esse. O problema aí da ideologia começa a ir para o acostamento e da alteração quando a pessoa fica fanática. E isso é muito comum. A ideologia, por exemplo, artística, política, religiosa, de tudo quanto é jeito, filosófica, tem muita coisa. Por exemplo, aquele negócio da má interpretação que fizeram do Nietzsche sobre certas coisas dele com o nazismo. Tem coisa errada naquilo. E ele até que não estava doido sobre esse assunto. Mas agora tem aquele outro filósofo que era nazista mesmo, isso é outra coisa. É por causa da questão do super-homem, é o irmão dele. Eles interpretaram mal. Os nazistas forçaram aquela barra ali. Ali foi alteração total. Foi. Então é isso que eu estou falando. Então isso aí precisa de ver incoerência ideológica. A tendência da pessoa fanática é carregar tudo para servir como argumento e aumentar o peso da sua argumentação. Então ela leva tudo para convergir para aquilo que ela quer. Mas na hora que ela faz essa convergência, ela está mutilando o pensamento de onde ela tirou. Isso aí é que a gente tem que ir com calma. Agora eles fazem isso com a gente. As coisas que falam a respeito daquilo que você afirmou, eles distorcem para ajudar como argumento para o objetivo da pessoa lá. O dogmatismo por si só já é uma falsa ideologia. Pois é, mas veja, o nazismo não dá para você falar nada a favor, né? Não tem jeito. Fascismo, nazismo, e vamos dizer, o bolchevismo. A mesma coisa, são os três, ó. O que você vai dominar nisso? O bolchevismo, no caso, é o comunismo do jeito que tem na Rússia. Aliás, que matou mais do que Hitler. É o do Mussolini, seu amigo lá da Itália. Matou mais do que Hitler. Aquilo era um bonacho. Uma loucura aquilo lá. Não, e doido, né? Eles falavam que era palhaço. Palhaço. Ele gesticulava muito a oposição, chamava. Agora veja, ele empalmou todo mundo. E outra coisa, você sabe que ele foi uma das únicas personalidades que influenciaram o Hitler, né? O Hitler admirava ele. Agora, no fim da vida, o Hitler falou para a turma: eu errei com o processo do fascismo e com Mussolini. Ele foi mal na guerra ali. Não, mas não é isso. O Hitler caiu de 4. O Mussolini tapiou o cara até um certo ponto pela... Você está entendendo? O show. O histrionismo absurdo dele. Agora veja, ele depois viu aquilo, porque o Hitler ficou sabendo o que aconteceu com Mussolini e a Clara Petacci quando eles morreram. Que o povo, eles foram pendurados de cabeça para baixo, mortos, e o povo passava e cuspia no corpo deles. A coisa terrível, né? Então o Hitler não queria passar por aquilo, foi por isso que ele suicidou. Você está entendendo? Porque ele não queria. Ele falou isso tudo lá antes de morrer. Lá o nosso amigo lá que fez a maior biografia dele, que eu já falei aqui, explica isso tudo com detalhes, que o cara é terrível. Esse pessoal que é dono da verdade seria então a maior incoerência. Como é que é? Quem é dono da verdade? O dogmatismo do dono da verdade está doido. É a maior incoerência. Outra coisa, todo mundo que se você viu que está querendo aparecer como dono da verdade, não perca tempo com ele, cai fora. Vai para outra paróquia, que aquela não presta. Não vai perder tempo com isso. Mas vou dizer, talvez seja a maior incoerência. Talvez. Não há dúvida que é isso mesmo. E matéria de raciocínio falho, isso aí é que é o poço do raciocínio falho. Aonde tem dogma, aonde tem qualquer coisa absoluta, aonde tem processo, vamos dizer, definitivo, nós estamos perdidos.
raciocínio falho dos piores que existem. O problema nosso todo é o seguinte, a rigor, agora, eu quero só que você raciocine comigo, a rigor. Nós todos vivemos no primado do raciocínio falho. Multipró, por quê? Isso aqui é o pior, eu não coloquei isso aí, que é para não chamar a atenção. É o primado do raciocínio falho. Nós vivemos nisso. Por quê? Por causa da evolução. O que é que você fala que você pode dizer que é uma verdade que vai durar mais? Eu não tenho verdade nenhuma que dura muito. Mas, de certa forma, sempre isso existe em relação. Sim, mas não interessa. Mas o raciocínio é falho. A rigor. É falho. Não tem jeito. Se a verdade é relativa também é porque... Pois é, não é falho. Tem falha no meio. Então, se você for olhar por aí, isso aí esse aqui é o jogo da filosofia que eles fazem. Mas eu não gosto de perder tempo com isso, isso é tão óbvio, não interessa. Agora, que o raciocínio falho, na parte vivencial, ele funciona, nessas coisas todas que nós estamos falando, ele funciona, então a gente tem que ver. Mas a rigor, devido à nossa não evolução, nós vivemos sob o primado, o domínio, o império do raciocínio falho. Por quê? É um raciocínio incompleto, mutilado. Ele não é definitivo, ele é relativo. Por isso que eu chamo verpom, verdade relativa de ponta, que é do momento, ela dura pouco. Verpom, hipótese, teoria líder, tudo dura pouco. Agora veja, é isso aí que é a situação toda. Isso aí ninguém pode combater a conscienciologia por isso. Não tem saída. A evolução, mas sempre está combatendo as falhas. Tá. Mas agora através de falhas. Através de falhas. Professor, aqui em cima no ar. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre dessa, quer dizer, para diminuir a desatenção técnica. Aonde está isso? Não, desatenção técnica que está na tecnologia. Ela perguntou por que estudar matemática? Isso não é um mito, não, da matemática? Aritmética. Aritmética, como é que isso funciona? Eu estou falando aritmética que é uma saída, mas não precisa ser aritmética. Vai estudar, por exemplo, o Monk. É a mesma coisa. Pois é, vai ver o Monk. Eu estou dando um exemplo. Agora veja, eu não falei matemática, eu falei aritmética, por quê? É o início do princípio, do começo da base da numeração. Agora, vai estudar então o filme, os episódios do Monk. Entendendo? Não assistia nenhum, dentro das bobagens todas dele, a pessoa vai aprender alguma coisa. Onde é que passa? Tem episódios que eles exageram demais na questão da compulsão, né? É muito exagerado, é demais. Vocês viram, por acaso, do submarino? Esse é dos 9. Alguém viu? O do submarino é de cair o quê? Cheguei lá no máximo. É muito bem bolado. Esse é bem feito. É um dos melhores episódios lá que eu vi. Esse do submarino. Você viu, né? Eu arranjou um jeito lá. Mas fala. Então, isso aí é para enquadrar a pessoa, que você está dizendo, né? A pessoa acaba se enquadrando com a aritmética. Ela tem que se enquadrar na sua realidade. Ela mesma. Então, agora a gente só dá as dicas, estuda você por esse ângulo. Entende? Sim. É isso aí. Mas tem que levar para uma coisa mais de caixa, de quadrado. É melhor que encaixa, porque ela vai começar a pensar. Agora veja, isso é a maiêutica do Sócrates, só que tem que baseada na fatuística. Você está entendendo? Eu já excluí, eu já coloquei a pessoa lá dentro, em vez de pegar o fato e trazer para dentro dela. Entendeu não? Sim, não entendi. Então a maiêutica, você pode aperfeiçoar as técnicas do Sócrates. Mas aí é mais sofisticado um pouco, né? Mas agora, até um certo ponto, a gente evita isso que eu chamo da aporia, que eles chamavam também. Você cria constrangimento para a pessoa. Constrangimento, por exemplo, a hora que eu falo para ele, eu posso te dar uma vaia, e seria um constrangimento. Eu estou brincando com ele é de casa. Você está entendendo? Agora, por exemplo, você já pensou, se eu fosse falar uma coisa mais, o cara chegou aí, não me conhece, todo pomposo, cheio de si, pega a Deus. E eu falo, você me perdoa, mas eu vou te dar uma vaia. Não, eu não posso fazer isso. Isso aí é mais do que aporia. Está entendendo? Aí outra coisa de emocionalidade pode complicar, né? Mas eu queria perguntar o seguinte.
Você tem umas técnicas aí, a gente tem umas técnicas para combater esse cansaço que acaba gerando o raciocínio falho. Uma delas até que eu estava usando esses dias que meu pai usava, você comentou esses dias da água. Tem muitas técnicas. Não, essa da água, tem muitas técnicas, descanso, mas uma dessa de terapia mesmo, depois que é da água com açúcar, né? Água mais gelada, um pouco com açúcar. Isso, que a gente fala, aquilo na prática, o povo às vezes tem, psicologicamente, isso influi mais do que a água mesmo. Isso. Não é só psicologia, porque às vezes a pessoa está digitalizada mesmo. Ajuda, mas o problema todo é mais psicológico. Eu acho que quase tudo é psicológico. Você sabe, você dá placebo, tudo é placebo, né? Não, pega as duas coisas, a real e a psicológica. Eu queria saber por que você não põe essas dicas, assim, ou na riniciologia, com outras técnicas, se é que tem essa técnica em outra religião? Não, existe muita técnica. Aqui, a técnica eu estou trazendo pouco a pouco. Eu tenho mais ou menos 300. Eu já falei isso aqui há alguns anos. A gente está trazendo mais pouco. Outra coisa, já reclamaram que às vezes eu coloco no verbete sem a palavra técnica. Mas se a pessoa procurar na tecnologia, vai ver que o verbete está lá encaixado. Mas então, esquecendo a riniciologia, essas coisas que são nosográficas, né, patológicas, não seria legal botar uma sessão assim de ou profilaxologia ou terapeuticologia com as dicas para sair disso? Já existe. Terapeuticologia já existe. É que a Laura está trabalhando para mim. Então, mas eu vou tentar. Agora veja, uma boa parte dos verbetes nosográficos já trazem a terapeuticologia. Mas eu vou explicitar isso mais. Mas eu não quis fazer isso no início, porque eu tenho que fazer o predomínio que agora está começando a predominar. Os homeostáticos têm que ter maior número do que os neutros, e os neutros maior número do que os nosográficos. E eu comecei com os nosográficos, porque senão ninguém ia se interessar pelo que eu falo. É terrível dizer isso. A audiência é brava. Hoje não. Hoje eu estou podendo falar uma coisa normal, bem sadia, equilibrada, já tem apelo. Já faz, entende? Já não é o sex appeal, é apelo intelectual. Eu ainda vou aumentar essas coisas mais, mas ela fez agora recentemente, em 1184 verbetes, já enquadrei tudo. Né? Tem mais homeostático, segundo lugar o neutro, terceiro nosográfico. Nós já conseguimos chegar lá. Eu acabei pensando só na doença, né? Agora, para chamar a atenção, tem que falar de coisa mais. No dia de hoje eu tenho 1199. Eu já tenho mais. Professor. Aonde que é? Aqui. A gente, levando em consideração aqui que a lavagem cerebral, os vícios de pensamento e as sinapses cristalizadas levam a raciocínios falhos. Sim. Quando a gente quer fazer uma abordagem, uma autoanálise de um traço de personalidade, como que a gente faz para evitar esses raciocínios falhos causados por esse lavagem cerebral que a gente possui ou pensemes cristalizados? Olha, para analisar qualquer coisa, o ideal é você fazer uma planilha anterior do que é que você quer analisar. A sua abordagem vai ser caracterizada por isso. Faz uma série de itens. Aqueles itens, depois, você faz uma inter-relação entre eles. De tudo isso, se você fizer isso bem feito, você não vai ter erro. Agora, seja uma pessoa de idade ou não, seja uma pessoa mais culta ou não, isso serve para analisar, fazer a análise, a hermenêutica, a exegese, a cosmovisão, a investigação detalhada, com tudo, com refinamento. Tudo depende. Mas agora, você tem que examinar e seguir aqueles dados. Agora, eu te recomendaria ver o que eu já escrevi sobre o processo da anamnese, ou seja, a semiologia, no caso, a parasemiologia. Você sabe que eu dei até curso aí sobre essas coisas, tudo. Seria bom eu ver a parasemiologia. Porque na parasemiologia você vai ver a personalidade, a caracterologia, a perfilologia. Você não vai ver apenas a casuística, a fatuística.
Você já vai ver a consciência, a personalidade em si. Então, com isso, as abordagens podem ser mais assim, apuradas, diretas. O megafoco vai ficar muito mais nítido, mais límpido. Você entendeu o que eu estou falando? A parasemiologia. Por exemplo, o Luiz esteve estudando muito isso. Tem várias pessoas aí que andaram estudando a semiologia. Entende? É o Pedro. Entende? Como a consciência ela é poliédrica, eu posso entender ter uma visão a meu próprio respeito com uma linha de raciocínio. Porém, essa linha de raciocínio ela pode ser falha. Pode. Agora, essa linha de raciocínio, ela pode centralizar tudo que você estudar. Se ela é forte, se ela é ampla, se ela chega numa cosmovisão. Então, isso é que nós chamamos, é um megafoco centralizador. Ele liquida com tudo. Então, por exemplo, eu tenho algumas linhas dessas que eu uso. Eu vou repetir para você, que é arroz com feijão aqui de tudo que eu falo. Eu olho discernimento. Se é o da pessoa, é o autodiscernimento. Tá certo? Segundo, eu olho a prioridade. Se é da pessoa, eu vejo a autopriorologia dela. Terceiro, se o processo é amplo e sai dela e pega evolução e pega outras coisas a mais, eu pego a autocosmoética dela. Qual que é o código? O CPC dela. Se aquilo se amplia, vai para o CGC, que é o código grupal de cosmoética. Agora, numa condição dessa, o que é que importa nisso tudo? Veja bem o que é que eu disse. Discernimento, prioridade, cosmoética. O que interessa nisso é ver a evolução. Você que está caminhando para a evolução, a hora que chega nisso, você tem que olhar qual foi a interassistencialidade da pessoa. Agora, então, você vai ver, você vai examinar, por exemplo, a pessoa, como você começou a falar aí, um idoso, por exemplo, que tem muita experiência. Uma primeira pergunta que você pode fazer para liquidar com o assunto é o seguinte: a vida dele, ele se dedicou a ele mesmo ou ele fez a interassistencialidade? Se não fez, metade da personalidade já caiu para você. Não interessa. Por mais que você defenda, você não acha? Não tem saída. Então veja, isso é que eu chamo, esses megafocos, eles são determinantes. Em medicina, os médicos sabem que é o negócio do macro esplâncnico e aquele que é o processo que mostra qual que é o fator determinante do diagnóstico. Diferencial com outras coisas mais. Então, é aquele que determina. Então, do ponto de vista popular, na linguagem popular, é o nogógio. Você está entendendo? É aquele que... Agora, no latino antigo, é o locus minoriae resistência. Entendeu? O local de menor resistência da pessoa. Agora, do ponto de vista nesse aí, é o local de menor resistência, do ponto de vista da elaboração do pensamento, da polimatia, da intelectualidade, da mental somática, do discernimento. Eu estou dando a você todos os ângulos da abordagem para você ver como é que você entra. Agora, se você pensar nisso, acabou. Você vai examinar uma pessoa, olha, só essa pergunta cretina que eu te falei, da interassistencialidade, a vida dela foi dedicada a quê? Você está entendendo? Isso é seríssimo. Então, por exemplo, há umas coisas que tapeiam uma pessoa, ela tem que ter muita observação detalhista. Por exemplo, você vai examinar uma atriz ou um ator. Geralmente eles têm um ego grandão, inflado, porque eles representam uma série de personagens. Você está entendendo? Mas, por exemplo, existe aquele ator que representa uma série de personagens que passa por cima disso. Por exemplo, Gregory Peck. Agora, existem outros atores que tudo é ele mesmo, tudo ele puxa para si mesmo. Aí tem um monte. Rock Hudson. Você está entendendo como é que é? Ou não? Então veja, tem ator que puxa a brasa da sardinha para ele mesmo. E tem outros não, que ele é diversificado. Agora, esse diversificado, ele, mesmo sabendo o que é consim poliédrica, ele vive como uma consim poliédrica.
Já o outro não. Então, por exemplo, tem aquele ator que fala assim, não, esse aí só faz esse tipo, ele não sabe fazer outro. Isso geralmente é porque tem um processo pessoal, egóico, que carrega demais aquela personalidade. Na perfilologia dele, ele está muito unitário. Ele não é plurívoco, entende? Ele não tem muitas facetas para se manifestar. Ele não é aquilo que eu falo que vocês são, polivalente, entende? Diversificado, versátil. Essa pessoa não é. Então, por aí, você já pode aquilatar. Uma outra coisa que você pode ver na pessoa, num caso desse. Ele é large ou é miserê? Aí você tem que ver uma série de fatos da vida dele. Por aí você vai ver. Se você viu que ele não fez muita assistência, você deve olhar a parte da economia dele. Ele pode ser miserê. Agora, isso tudo vai influindo nas pessoas. Entendeu como é que é? Por exemplo, um cara que você pega, igual aquele senador americano que perseguiu todo mundo por causa de comunismo. Lá no fundo, se for estudar a personalidade dele, você tem que perguntar, esse cara deve ser miserê. Porque senão ele não combatia tanto os outros. Você está entendendo como é que é? Ele seria mais doador. Afinal de contas, as personalidades são superiores ao vil mental, ao dinheiro. São superiores à própria política. Você está entendendo o que eu quero dizer? Do ponto de vista que eu estou falando, em tese, da cosmovisão, large, entende? Então, com isso, você pode acelerar o modo de interpretação das pessoas, que é a conscienciometria, né? Então, na conscienciocentrologia da história, você vai passar para a conscienciometrologia. A coisa caminha mais rápido. Você, então, vai analisar, por exemplo, uma pessoa que já analisou bem os voluntários, ela vai entender mais a instituição de voluntários. Se ela conseguir fazer isso antes, ajuda demais. Isso aí eu já sempre falava para a turma do Greenvex, que está no Rio. Começa a estudar você. Aí você vai estudar a turma do Greenvex. Você depois vai estudar a instituição em si. Agora, com os voluntários, é o melhor jeito. É unidade de medida. Já tem unidade para medir tudo que tem lá dentro. Está claro? Gente, agora aqui eu tenho uma série de perguntas. Se possível, ainda sobre a tertúlia, sobre a adaptaciofilia, havia perguntado se você tem alguma explicação lógica, ou se já ouviu falar, ou ainda tem, se tem registro do aparecimento de cicatriz, sem motivo físico que justifique na região das mãos, joelhos e planta dos pés. Pois percebo, de certo modo, que esses acontecimentos se enquadram numa adaptaciologia. Teria alguma coisa a ver com estigmas, abertura de canais energéticos, implantação de chips? Olha, o problema todo é o seguinte. Geralmente, o processo de pés diz respeito à pessoa que era a podálica. Por exemplo, o Pelé, ele é uma consciência podálica. Foi através dos pés que ele se fez nessa vida, através do futebol. Então, isso aí é uma condição. Agora, mãos. Mãos é uma coisa que todo mundo usa e é um dos instrumentos mais utilizados na vida humana. Todo mundo sabe disso. Existe até aquela peça do Pedro Bloch, que é As Mãos de Eurípides, que eu já falei aqui numa tertúlia há muito tempo, que é para a pessoa ver o valor das mãos. Eu mesmo escrevi sobre esse negócio de mãos, de olhos, de pés. Seria bom a pessoa ver que está nos meus livros. Agora, aí no caso, sobre o processo de estigma, não quer dizer só pé ou mão, isso aí é coisa secundária, nem joelho. Porque joelho, por exemplo, todo mundo que pratica muito esporte, o ponto mais frágil que tem, cedo ou tarde, é joelho. A maioria dos casos, pode olhar que vocês vão ver. Agora, a planta dos pés é muito importante por causa da pré-kundalini. Toda energia entra o tempo todo no corpo humano através da planta dos pés, naquilo que a pessoa entra por aí, por todo lado. De modo que isso tem que ver o que se passa. Agora, implantação de chips. Se vai haver implantação de chips, se ele é um para-microchips, o processo todo é um problema que mexe com o paracérebro.
Então o negócio é mais embaixo e não está nessas extremidades. Você poderia dar exemplo de megamitos cientifistas convencionais em mitologia? Eu já falei, né? Esse aqui chegou atrasado. Mas ele deve ouvir aí, está lá falando. Ele já deve ter ouvido. Ele deve ter mandado, e a pouco respondeu, falou, eu perguntei isso, não falaram nada, né? Estrangeirismologia, segunda linha, comentário. Numa primeira leitura, compreendo o que está aí. Depois, pensando mais, fico na dúvida se poderia estar na sinonimologia e até na antonimologia. Sei que estou com raciocínio falho? Será que estou com raciocínio falho? Poderia, por favor, explicar o seu raciocínio? Vamos ver aqui, estrangeirismologia, segunda linha, o argumentário. Eu estou pondo o argumentário aqui porque eu estou usando a palavra no latim. Isso vai para o estrangeirismo, é só isso. Agora, ó, tem uma série desses ários, que é os locais, que eu coloco no estrangeirismo. Às vezes eu posso fazer isso que você está falando aqui, mas o problema eu levei para lá porque é estrangeirismo, tá certo? Você não está com raciocínio falho. É uma técnica, isso é estilística, né? A pessoa escolhe o que ela quer, ela tem liberdade. Sou normopsíquica e me ocorre algumas vezes esquecer dados óbvios durante a conversa informal. Por exemplo, estar conversando com um familiar próximo e não acessar em meu cérebro o nome de um filho dessa pessoa. Estou preocupado com essa situação porque tenho 30 anos e uma alimentação balanceada. O fato de ter sido vegetariano dos 13 aos 21, está na cara. Está na cara. Poderia me dar alguma dica para mudar esse hábito? Olha aqui, você é esse período do vegetarianismo que deve ter dado o processo dessa hipominese em você. O ideal aí é ver esses remédios, igual que nós falamos aqui, Tanacan. Todo dia a gente fala nisso, alguém fala nisso aqui, né? Esse eu acho que é um remédio, está na ponta. Esse laboratório daqui a pouco, eles vão pensar que eu estou ganhando algum dinheiro nisso. Eu quero lembrar para vocês, eu não recebo amostra grátis de nada, porque eu não tenho consultório montado em parte nenhuma e nem ganho dinheiro com clínica médica, tá certo? É bom a gente explicar isso bem, que senão amanhã vai aparecer o Orkut lá falando, o Valdo. Aí eu falo assim, esse Valdo não sou eu, deve ser outro. Tive hiperatividade e déficit de atenção na infância, que persistiu na fase adulta com um certo grau de dislexia. Penso que tenho um certo grau de taquipsiquismo, mas uma grande dificuldade de manter uma retilinearidade pensênica que afeta a minha auto-organização e capacidade de realização, minando minha vontade e autoestima e piorando o quadro. O que é o prioritário em ser abordado nesse ciclo vicioso? Olha, a primeira coisa aqui é você se organizar mais intelectualmente, usando todas essas técnicas grossas, óbvias que nós vivemos falando aqui. Andar com o laptop debaixo do braço, anotar tudo que tiver, fazer uma listagem, por exemplo, das palavras que você esquece, aquelas que nós chamamos de palavras problemas, ver se você ainda tem qualquer dislexia, porque a dislexia, às vezes, ela aparece sutilmente alguma coisa na idade adulta. É preciso ver como a pessoa mexe com isso. Outra coisa, examina você toda vez que você aplicou o seu taquipsiquismo e obteve êxito. Você examina as horas anteriores daquele dia. O que é que você fez? Você dormiu mais? Você se alimentou bem? Você fez exercício que você transpirou para desintoxicar o seu organismo? Isso tudo é importante para ver no caso. Se você seguir isso que eu estou falando, a coisa melhora. Agora, a retilinearidade pensênica. Você pode ampliar isso cada vez mais se fizer essa organização, esse método, essa disciplina do modo de pensar. Eu vejo, por exemplo, aqui, ó, o que você escreveu está com muita lógica. Se a gente for examinar aqui, não tem nada para tirar. Há uma certa retilinearidade no que você disse. Deixa eu ler de novo, vamos ver se tem alguma bobagem. Tive hiperatividade e déficit de atenção na infância, que persistiu na fase adulta com certo grau de dislexia. Está perfeita a frase.
Penso que tem um certo grau de taxipsiquismo, mas uma grande dificuldade de manter uma retilinearidade pensênica que afeta a minha organização e capacidade minâmbia. Aqui você já pode, se quiser, começar a melhorar seu taxipsiquismo. Você usou um certo grau, uma grande dificuldade, uma retilinearidade pensênica. Não precisa desses uma de um aqui. Você pode fazer, olha só a retilinearidade. É aí que eu falo, a hora que a retilinearidade do pensamento entra no miolo do seu pensamento, ele entra no meio. Então, por exemplo, eu vou ler para você como seria melhor, vê se seria melhor. Penso ter certo grau de parapsiquismo. Ele escreveu, penso que tenho um certo grau de parapsiquismo, de taxipsiquismo. Agora aqui, mas uma grande dificuldade de manter, mas tenho dificuldade de manter uma retilinearidade, não, a retilinearidade pensênica. Isso tudo te ajuda na retilinearidade. Eu estou mostrando aqui coisa em cima do lance, daquilo que foi escrito por ele na hora. Eu acho melhor do que isso, não tem jeito. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, você vai sair disso. Se você não tivesse autoconsciência do que está se passando, aí eu acharia que não dava. Mas do jeito que está aqui, não. Você está com muitos detalhes. Você já examinou tudo, a pessoa vai sair dessa. Isso aí é coisa tua. Professor, aqui, na página 74, na exempliologia, eu quero entender mais a diferença entre a forma de expressão pessoal e o conteúdo de expressão pessoal. Aqui, raciocínio falho superficial, quando relativo à forma da expressão pessoal. Então, ele é superficial. Por exemplo, eu não posso dizer, mas que o nosso amigo escreveu aqui esse monte de seria uma coisa suave, mas é um raciocínio. Entende isso que eu acabei de ler? Tá certo? Agora aqui, raciocínio falho profundo, quando atinge o conteúdo da expressão pessoal. É a hora que a pessoa coloca, por exemplo, uma palavra que ele quis expressar uma coisa, mas depois outra no lugar. Que não raciocínio, que não convém, que não condiz com a realidade, nem aquilo que ele queria. Então, esse é pior, que aí mexeu no conteúdo. Você está entendendo como é que é? Então, o conteúdo é a essência do pensamento. Agora, a forma é apenas a superfície, o invólucro, é a apresentação que você tem daquele pensamento. Então, isso muda, né? Tudo diferente. Aldo, você podia falar um pouquinho aqui entre senilidade, memória e raciocínio falho? É serenidade que você perguntou? Na terceira e quarta idade começa... Sim. Serenidade, raciocínio falho... E memória. O problema é o seguinte, na terceira idade, se essas coisas acontecem, é porque a pessoa, às vezes, não se preparou para isso, precisa de ver o caso com calma. Quem tem uma vida intelectual ativa, geralmente mantém os atributos intelectuais em dia. Ela custa perder isso. É tanto que você, às vezes, encontra certas pessoas que estão com 100 anos, e elas estão lúcidas. Estiveram lá com Niemeyer, agora recentemente, ele está lúcido. Muito embora defendendo aqueles pontos de vista político dele, tudo antigo, ele não mudou nada disso, hein? Pois é. Agora, defender o Estado, isso é uma bobagem enorme, mas ele sempre fez isso, ele não mudou nada. Então, o problema nessa idade, a coisa mais séria às vezes, é a cristalização. Você está entendendo? A pessoa ficou congelada. Sabe? Ela parou ali, ela não mudou o pensamento. Ela tem dificuldade de renovar aquele pensamento. Isso tudo a gente tem que estudar. A pessoa que ainda está da terceira para a quarta idade e isso está cristalizado, como é que ela corre atrás do prejuízo aí? É trabalhando com a intelectualidade, lendo bastante, anotando bastante, escrevendo bastante. A turma aqui eu sempre recomendo para escrever artigo. Isso é muito importante. Porque se escrever artigo, alguém vai falar do artigo, já vai haver um debate.
Havendo, então, alguma coisa na base de heterocrítica, vai ajudar a pessoa. Isso instiga, estimula, incentiva, aumenta a motivação intelectual dela. Sabe? Nessa idade tem que dar um jeito a pessoa ter motivação intelectual. E outra coisa, uma coisa que você pode falar para a pessoa é o seguinte: olha, na sua idade, exercício físico é uma coisa mais secundária. Você precisa, mas é secundário. Hoje o que interessa mais é o exercício da cabeça. Você vai dessomar e vai ter que ter psiquismo, lucidez. Então, e outra coisa, a lucidez se mantém pela função. O órgão se mantém pelo funcionamento. Se aquilo não faz, a pessoa endurece. Ela vira vegetal. Você entendeu isso aí, nesse nível? Mas essa recuperação... Agora, você examina aquele caso que você vai fazer e vê onde é que você vai pensar ou vai tocar. É pontual. Vê o que fere a pessoa. Olha a profissão dela, o que tem, como é que é. Qual é, por exemplo, o gênero do diálogo que ela oferece? Ela se manifesta na dialética, conversando com você, que é o coloquialismo, o colóquio. Qual é a expressão ou a linha de conhecimento que se manifesta? Então, às vezes, é da profissão, é da arte, de alguma coisa nesse sentido. Então, isso tudo você pode ajudá-la bastante. Porque você pode fazer a clivagem ou entrar por aí, fazer a abordagem disso. Se ela, por exemplo, começar a falar com você do ponto de vista apenas de sociabilidade, um processo histórico, da historiografia, por exemplo, do local que ela vive, você tem que entrar por aí. Você está entendendo o que ele quer dizer? Uma pessoa de idade, se ela é do interior, tem muita coisa de historiografia. Pode olhar. Isso é observação minha. Então aí é bom entrar. Olha lá naqueles programas que tem do interior, aqueles negócios todos do Brasil, que eles mostram. Aquela pessoa que colecionou não sei o que, eles vão lá e mostram o museu dela numa cidade lá do fim do mundo. Tem um monte disso no Globo, todo dia aparece, você já viu, né? Alguém já viu esse programa lá? Então tem aquela pessoa que faz cerâmica, a outra que faz um prato de doce de leite, que é superior a todos os outros, o outro, por exemplo, que colecionou alguma coisa que está tudo na parede, da cidade inteira, toda a história da cidade. Isso tudo ajuda. Geralmente, essas pessoas já estão na terceira idade e elas são fora de série. Por quê? Naquele fim de mundo que ela viveu com pouca gente, ela sobressaiu intelectualmente fazendo uma coisa que ninguém fez. Você entendeu? Por isso que é que eles vão lá, fazem as reportagens. Eu gosto muito de ver essas personalidades. Às vezes são verdadeiros gênios perdidos no interior, gênios perdidos lá. E tem gente que faz de tudo, né? Tem uns que são bobos, né? Tem aqueles caras que colecionam arma de uma certa guerra, que não sei o quê, uma opção de bobagem, né? O outro fez um museu para levantar a cidade, com a coisa toda, esses são bacanas. E às vezes não é dado valor, né? Para o velho, para o idoso. Pois é, mas agora o problema é que às vezes aquela pessoa se dedicou a isso 60 anos, acumulando todo aquele material. Isso é uma biblioteca específica. É muito sério isso aí. Tá certo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a impropriedade vernacular. A impropriedade vernacular é a pessoa que ela, às vezes, prejudica o modo dela falar, porque ela usa expressões erradas, pensando que está certo. Isso é impropriedade do vernáculo, da linguagem, do modo de fazer. Eu, por exemplo, eu procuro apurar cada vez mais para eliminar minhas impropriedades vernaculares. Mas, olha, é difícil quando você tem uma abordagem ampla, cosmofisiológica, com assunto vasto. Às vezes é muito difícil entrar nisso. Mas outra coisa da impropriedade vernacular é aquela pessoa que não usa os termos técnicos corretos dentro daquilo que ela faz. Então, por exemplo, eu sempre mostro aqui que tem uma coisa muito óbvia, fácil da gente ver que é impropriedade vernacular. É a hora que a pessoa vai citar qualquer tipo de homo sapiens alguma coisa, e ela coloca o H minúsculo.
Isso é internacional, não pode, porque aquilo é um nome. Outra coisa, que a maioria cai de 4, que isso já é quase que consenso, a maioria usa, isso não é considerado erro, mas eu considero erro. É a hora que a pessoa fala no sol, o astro, ou a lua, o astro, com letra minúscula. Letra, uma pessoa ou um nome próprio é letra maiúscula. O sol tem que vir com S maiúsculo, a lua com L maiúsculo. Isso é impropriedade vernacular dos tradutores, um monte de gente, literatos. Sol, lua, homo, são das coisas que mais se erra por aí afora. Isso é impropriedade vernacular. Agora, estou mostrando o que é uma letra só, mas que pesa na balança. Está entendendo? Por exemplo, eu estou lendo um livro, um calhamaço, uma coisa muito séria, todo mundo falou que é muito interessante. Aí ele começa a citar o Homo sapiens, tudo com letra minúscula. Aquilo não é tradução, foi ele que escreveu. Mais de uma vez, eu falo, ele é burro em matéria de biologia, não entende nada. Você vai olhar, eu estou certo. Por aquilo você já viu, pelo dedo você conhece o gigante. Você entende? Então você vai ver que ele não é da área da biologia, ele não entende nada do assunto. Por isso que ele está só fazendo citações dentro de uma área que ele não é do ramo. Ele não é pertinente, ele não é dali, entendeu? Então, isso é que é as impropriedades vernaculares. Ok. Vale. É que não. Sim. A respeito de divagação, sabe quando você começa a divagar? Por exemplo, alguém está conversando com você, aí, fala de mim, quando alguém está conversando comigo, às vezes a pessoa fala alguma coisa que me liga com alguma coisa que não tem nada a ver com a conversa. Geralmente você faz uma divagação devagar. Não necessariamente. Geralmente eu faço uma coisa rápida. Sempre é. Geralmente é uma coisa rápida. Eu vou fazendo um raciocínio, daqui eu estou pensando mas que ela começa pequena, depois é que ela fica grande. Às vezes o fato é só isso aqui, daí a pouco ele ficou desse tamanho, não tem mais nada a ver com aquilo. E como você define isso? A primeira coisa, isso aí mostra que a pessoa ela é ansiosa, entende? Então ela tem que voltar com calma, raciocinar e não deixar que os pensamentos externos tomem conta dela. O devaneio é uma coisa que a pessoa que tem que consertar, nenhum de nós pode trabalhar nisso, que o processo é intraconsciencial. A hora que você vê que você está saindo do acostamento, morda na língua, entendeu? Para te colocar no lugar. E outra coisa, anote o que é o assunto, para você não perder. Agora, por exemplo, vamos supor que a pessoa falou, aí te deu uma ideia formidável. Você está começando a querer sair para o acostamento e entrar naquela divagação, devaneio. O que você faz? Você anota o que é o assunto e esquece. E recomeça a observar o que a pessoa está falando. Entendeu? Agora, isso aí é a pessoa que tem que se disciplinar, não tem jeito. Quer dizer que quando eu estou lendo um livro assim, eu repito cada palavra. É isso aí que eu estou falando. É a divagação devagar. Ela começa pela leitura. A pessoa está aí falou em Marilyn Monroe. Daí a pouco você começa a sair mesmo, né? Tem aquele negócio do vento que pegou para lá, a saia dela foi para cima, milhões de coisas, o que deu? Daí a pouco você está pensando, agora a Marilyn Monroe, lá no texto, era só uma citação, não tinha nada a ver com aquilo, tudo já foi por água abaixo. Por isso que eu falo que é devagar. Agora, ele começa devagar assim, o devaneio começa devagarzinho, entende? Ali. Mas depois, você já está com a história toda da Marilyn Monroe na cabeça. O que aconteceu, depois o que houve, que deu mais isso, aquele filme que deu isso assim. Entende? Aí o mundo já cresceu, já não ficou mais. O devagar geralmente é apenas o fator desencadeante. Só no início. Então o negócio é se controlar, outra coisa. E manter o foco. Isso acontece com você? Você acha que você é assim? Bastante. Então escuta. Bastante, você falou. Então escuta. Fale mais devagar da agora em diante. Tá. Fale mais devagar. Tá bom. Você vai falar mais devagar da agora em diante? Vamos ver. Fala. Tá, eu vou falar mais devagar.
Começa a falar mais devagar, que isso vai ajudar o seu processo de devaneio. Isso está provado que é. Entende? Porque a pessoa, ela atropela. Então, você começando a falar devagar, vai impor a você um ritmo diferente de pensionização. Isso vai fazer você ter mais recolhimento íntimo e maior reflexão. Porque o problema nosso é fazer com que você tenha maior reflexão. Se você se diminuir a velocidade do seu colóquio, da sua interlocução, você vai melhorar. Você entendeu isso? Entendi. Tem que entender. Senão você não vai dar valor no que eu estou falando. É que eu já falo devagar. Não, fala devagar. Eu já falo mais devagar. Eu já falo devagar. Seja brade temporariamente, brade psíquico. É assim que você vai melhorar. Escuta, você está nomeado meu fiscal para observar se ele vai falar devagar nessa próxima semana agora. Tá bom? Depois você me faz um relatório. Obrigado. Aí nós vamos ver como você vai sair dessa. Professor Paulo, eu queria entrar no processo da escrita dos seus livros, né? Se eu me permitir. O senhor é uma das pessoas que a gente conhece que escreve com a maior tranquilidade, pé nas costas. Lá no primeiro livro, lá atrás, quando o senhor escreveu o primeiro, existiu alguma dificuldade ou foi tranquilo? Era tranquilo demais, porque os meus livros todos eram psicografados. No primeiro. E aquilo era facílimo. Não, mas foi automático? Antes da psicografia, eu já tinha escrito o livro. Você sabe que eu escrevi um livro quando eu estava no curso primário, né? Não. O livro chamava Curiosidades. E era um álbum com todas as legendas e tudo mais para chamar a atenção da meninada. Eu recortei tudo do gibi, do tico-tico, das revistas de moda que a minha irmã recebia e fiz um álbum Curiosidade com legenda, tudo escrito, muito sério, etc., tudo com a minha mão, colorido, com desenho, tudo arrumado. Esse livro foi para a biblioteca do grupo escolar. Agora, faz alguns anos eu tive lá, fui procurar, a biblioteca hoje é muito maior, não tem nada, não tinha mais livro, não tinha mais nada. Daquela época não tem mais nada. Agora, essa época, você sabe, da década de 30, né? Sim. Foi embora. Esse foi o meu primeiro livro, escrito à mão. Ok. Depois o próximo, depois desse? Depois dos próximos, nós tivemos uma opção de anotações. Então, eu fiz um monte de livro. Eu nunca fiz diário meu. Sim. A não ser um que depois eu falei para vocês que durante 3 anos eu fiz uma agenda no laptop pequenininho, que é quando eu estava começando lá, um semi, né? Pequenininho. Agora, meus livros, o meu jeito de ser, eu geralmente escrevo à mão, rapidinho, anoto tudo. Todo dia eu escrevo alguma coisa nesse sentido. Tudo. Sempre tem alguma coisa escrita. Hoje mesmo eu descarreguei lá umas coisas, mas tem 2 coisas escritas aqui nesse papel. Está entendendo? Tudo tem. Agora eu faço a descarga do material, porque senão eu acumulo demais. Sabe, eu vou colocando tudo no lugar. Por exemplo, se você chegar na minha mesa hoje, você vai ver 6 montes de pastas. Na minha mesa oficial, aonde eu escrevo. Tem lâmpada, tem tudo bonitinho. O computador está outra mesa aqui, ó, tudo junto. Lá, eu faço assim com a cadeira para ir para um para outro. Entendeu? É tudo rápido. Agora, o que é que se passa? Nessas 6, tem as 6 coisas que eu faço atualmente em matéria de intelectualidade. Então, ali, por exemplo, tem uma que é um conjunto de todos esses verbetes que eu falo aqui todo dia, porque na hora que eu estou fazendo um verbete novo, às vezes é bom eu fazer uma consulta a esse verbete. Então eu levo esse material aqui, vai entrar nesse primeiro monte que está lá. Agora tem um outro monte que é de revisão. Atualmente está esgotado, todas as revisões não tem nada, só tem lá a legenda, porque não tem pasta nenhuma, porque eu estou esperando vocês. Agora, logo em seguida tem um que é inclusões, que são as adições que eu faço nos meus textos. Agora, esse tem nome, que eu estou atrasado com ele. Eu preciso de meses para fazer aquilo, para dessa altura. É onde tem o material, por exemplo, da Rosa, da Roseli, da Tânia, dessa turma toda. Você está entendendo como é que é? Agora, logo em seguida, tem outro que é sessões. São todas as dicas super avançadas que eu tenho das sessões dos verbetes. Tem um monte de material, cada um com a pasta. Na verdade, cada sessão eu tenho uma pasta própria com um monte de coisa. Eu posso fazer um livro de cada sessão, se eu quiser. Entendendo? Agora, logo em seguida, tem outro que são neoverbetes, são os verbetes novos.
Está entendendo? Agora, fora isso, ainda tem mais uma, que é aquela que eu estou trabalhando no momento. Então, eu já deixo aquilo separado, que é aquela que vai entrar no computador direto. Agora, tudo isso está organizado. Agora, em cima na parede, com um monte de coisa, tem orientação de tudo que eu faço. Isso você teria que ver como é que é. Aí tem mais de 30 coisas espalhadas. Agora, aí eu chego lá e ligo o computador. O painel tem 100 arquivos. Muitos de cada arquivo desse tem mais de 1000 páginas. Entendeu ou não? Então, por aí você vê que eu compliquei minha vida, né? É o jeito. Eu hoje, por exemplo, eu trabalhei com a Gisele e com a Marta durante mais de hora lá embaixo, que eu estou fazendo o expurgo do material muito antigo que eu tenho de 40 anos. Tem muita coisa que eu quero que queime e tem outras coisas que eu quero que vá para a holoteca, que senão não tem lá. Então eu esvaziei 2 armários desse material hoje. Uma boa parte vai ter que queimar. São cartas que me mandaram, processo do centro da consciência contínua, um monte de coisa. Agora, por sinal, eu vi um que tinha ata com as coisas todas de lançamento de um monte de gente aqui. Tem coisa do Paredes, da Andréia, essa que é a minha filha de criação aí e tal. Tem tudo lá desses anos todos da década de 80. Mas aquilo tudo nós vamos eliminar agora. Uma outra coisa também que eu vou eliminar é todo o material do meu curso sexomático. Aquele museu de horrores que eu tinha, aquelas coisas todas, que isso aí eu não quero que o povo vai pegar, porque muita gente veio aqui, são milhares de pessoas, eu levei aquilo até no exterior, e aquilo não é bom, o povo não vai entender, né, se a gente for mostrar. E também, ó, a maioria de tanto viajar, de tanto mexer, está tudo sujo, está alterado, então nós vamos queimar aquilo tudo. Só aquilo dá uma cuba. Vocês têm uma ideia do tanto de cuba que eu mexi hoje. Agora, ainda tem mais um monte de armário para mexer. Agora veja, nisso aí, por exemplo, eu estou procurando só 2 coisas que eu não sei onde é que estão. Uma é um caderno meu antigo e o outro é um filme que nós fizemos também. Eu não sei onde é que está. Eles estão no meio daquela bagunça. Mas devido ao problema de remover, o negócio de andar de um lado para o outro, aqui mesmo, nesses anos todos, eu não sei onde é que está aquilo. Pode ser que eu vá até achar esse material. Nem sei. Entende? Qual a diferença entre a pasta das inclusões e a pasta das dicas preciosas? O processo todo é o seguinte: ilusões é aquilo que a gente deixa para você estudar se vale a pena fazer algum texto. Okay. A hora que não está, eu queimo tudo. Agora, essas que são as pérolas negras, eu já procuro colocar no texto aonde precisa. Então, eu já dou indicação em cima, onde que deve entrar. Atualmente, para mim, está tudo mais fácil, porque tudo diz respeito a verbete. Eu hoje não vivo, eu sou um verbete ambulante. Você está entendendo como é que é? Que eu vivo fazendo isso todo dia. A minha vida está mais fácil, mas está muito mais complicada. Vê se me entende. Para mim, está tudo mais fácil do que era na minha vida inteira. Mas está muito mais complexa do que era antes. Qualquer coisa que eu mexer, estrila. Sabe o que é estrilar? Estrila. Dá problema para aqui, para ali, para aqui, para tudo quanto é lado. Eu preciso de ver o que é que eu faço. Então, por exemplo, eu acho um pensamento. Então eu falo assim, onde é que eu vou colocar isso? Agora, melhor da história. Às vezes, aquele pensamento já é no verbete que eu já trouxe aqui para vocês. Eu vou lá e incluo. Tem muito verbete que eu já trouxe aqui que ele está totalmente alterado. A mais. Tem muitos agora que nós estamos colocando, inclusive, a numerologia que não tinha, junto com a Tânia, esse caso todo, eu mesmo estou colocando lá dentro. Eu tenho feito, por exemplo, enumerações verticais daqueles que eu não tinha feito. Estou fazendo maior, coisa totalmente nova. Mas quando o negócio é sério. Porque agora eu já posso fazer, já estou chegando, são 1.200 verbetes. Você está entendendo? A gente já tem muito material, massa de manobra, né, para mexer de um lado para o outro. Então está muito mais fácil a vida para mim, mas a vida está muito mais complicada, mais complexa. Você entendeu isso? Sim, sim. Agora, é o máximo quando eu vejo um pensamento diferente. Eles são muito raros hoje, mas é o máximo. Porque todo pensamento que chega novo é apenas um processo que você já sabe. É só articular o pensamento orientando para aquele objetivo.
Mas isso é fantástico. Sempre, tudo que chega, já tem aonde... Já tem, não, mas a minha vida sempre foi assim. Mas atualmente está complicado porque cresceu. Por exemplo, eu comecei a trabalhar, já trouxe até alguns verbetes desses que nós vamos trazer aí, o Homo sapiens pacífico. Então eu estou tirando para fazer verbete alguns capítulos. Já pensou? Se eu for fazer do Homo sapiens pacíficos, eu tenho 400 verbetes. Se eu for fazer do Reurbanizado, eu tenho outros 400 verbetes, no mínimo. Se eu for fazer a rigor. É que eu não vou fazer todos. Estuda para fazer. Agora veja, se a turma aí, se nós aproveitarmos todos, e nós vamos aproveitar tudo que eu puder, da turma que já fez, vocês, eu tenho mais de 100. Só aí eu tenho mais 900 verbetes. Com 1.200, eu já passei de 2.000, estou com 2.100. Você está começando a entender? Agora, pior é isso. Eu tenho as 26 letras do alfabeto como arquivos. Algumas dessas letras, tudo aquilo é inédito. Algumas têm mais de 1.000 páginas. Uma letra só. Agora veja, aquilo ali está tudo já maceteado para colocar em formato de verbete, se eu quiser. Você entendeu isso? Então, por exemplo, eu posso hoje fazer verbete por várias abordagens, umas 5 diferentes, que eu tenho material para estudo. Se eu tivesse 30 anos pela frente, eu poderia continuar. Daqui 30 anos eu continuaria fazendo verbete. É que até lá tudo poderia aumentar. Agora veja, são muitos anos que eu procurei fazer a confluência de todo o material, objetivando essa meta. Você está entendendo? É tanto que agora eu estou queimando minhas coisas muito antigas, porque eu já aproveitei tudo que eu achava que era melhor. Eu pego aquele negócio antigo e falo assim, não, tudo isso aqui eu enriqueço pela minha cabeça, não preciso nem ler mais nada. Então, tá sem graça. Você está entendendo? Não adianta mexer naquilo. Agora, na ocasião, eu dei muito valor, né? Há 50 anos eu dei valor para aquele papel. Às vezes eu pego o papel, está tudo amarelado, feito com a tinta azul. Você está entendendo? Outra hora está datilografado, porque era da datilografia. E eu jogo tudo fora. Agora, o melhor da história, eu encontrei uma porção de artigos meus que eu fiz revisão e nunca publiquei. Eu vou queimar tudo também. Mas está tudo superado. Não adianta. Porque hoje eu estou fazendo mais as coisas mais técnicas, levando tudo de uma maneira técnica, mais síntese. Lá não, como tinha que publicar em jornal, aquela coisa toda, tinha que explicitar muito, devanear um pouco, fazer o circunlóquio, expor a situação de uma maneira mais artística. Agora, hoje mesmo eu vi um dos meus, que só numa página eu contei, tinha mais de 30 inclusões que eu fiz, e eu não publiquei. Uma página só, palavra que eu coloquei que poderia melhorar, então, acrescentar, enriquecer. Agora, são temas que nós já estamos debatendo aqui. Agora, isso é coisa de 45 anos, isso aí, pelo cálculo que eu fiz. Então, você veja, é isso que você tem que examinar em matéria de escrever. O que é que eu falo para a turma lá? A turma não está aí mais, mas a turma da Sinvex. É justamente isso. Começa a levar tudo e fazer um inventário e arquivística, arquivologia agora. Você já pensou daqui 10 anos, o que é que você não vai ter? E daqui 50? Pense. Eu fiz isso na minha vida. Tem um camarada que escreve no jornal que seguiu essa técnica também. É tanto que o povo tem até medo das coisas que ele escreve. Ele hoje escreve no jornal e eles acham que é um dos jornalistas que escreve cultura no Brasil, é ele. Esse cara é bom na história. Ele arquivou tudo na vida dele toda. Você já pensou um jornalista que faça um arquivo do jeito que a redação do periódico dele tem? Ele faz um dele, pessoal. Isso é o máximo. Foi o que eu fiz na minha vida. Por isso que ele tem a biblioteca lá. Agora, eu guardei tudo. Por exemplo, vocês têm uma ideia. Eu tenho umas coleções de selos que nós agora queremos reverter isso, que eu quero fazer assistência com as coisas disso. Essas coleções nós não levamos para a holoteca. Por quê? Elas são muito valiosas e a gente tem
Precisa pôr o guarda de segurança com esse negócio o tempo todo lá para expor qualquer coisa. Então não dá certo. Agora, então, o que eu fiz? Passei para um amigo nosso que está começando a estudar para ver como é que está a praça e o valor daquilo, o que é que vai fazer. Ele passou uma noite examinando, são 3 coleções. Ele quase não dormiu, ele falou. Eu estou abismado de ver o que tem ali, de material. Agora, aquilo vale um montão. Se ver, então, o que nós vamos ver, como é que vai, de que modo. Agora, veja, se a gente montasse a filatélica para vender esses selos picados, é uma fortuna. Agora, o problema é que a gente não tem tempo para isso, nem nada, né? O processo é vender por atacado, vamos ver o que vai dar. Ele vai começar a examinar agora para ver o que faz. Agora, as coleções realmente são impressionantes. Outra coisa, aquilo não me custou quase nada na vida. Porque tudo é a biblioteca que eu comprava, aquele monte de coisa que vinha, eu ia acumulando, eu não posso jogar fora uma coisa dessa, como é que faz? Você viu o valor daquilo? Agora, tudo começou porque uma vez eu já contei essa história aqui, que eu fui a Petrópolis, que um cara que era um lavrador, recebeu lá do parente dele, que era um austríaco, recebeu a biblioteca dele e ele custava ali. Então ele quis vender aquilo. Foi soldar na praça e falou assim, olha, é melhor você chamar que tem um médico em Ipanema que ele paga mais. Ele não é profissional, mas ele é doido por livro, o cara é fanático com livro, era eu. Então, foram atrás de mim. Eu cheguei lá e comprei a biblioteca que o cara deixou, o parente deixou. Coloquei tudo no carro e ainda falei para ele, ó, quanto é que eles querem te pagar? É tanto, então eu vou te pagar. E vou levar só a metade, o resto você vende para eles. Que assim você vai ganhar, possivelmente até o dobro. Ele ficou feliz da vida. Mas na hora que eu estou lá limpando, o meu motorista lá, o chofer, vira e fala assim, doutor, aqui ó, tem esse pacote aqui dessas coisas, veja que coisa esquisita. Isso aqui não é livro, veja, nem é só sinistro. Aí eu fui olhar, comecei a mexer na história e vi que tinha uma coleção de selos. Era selos da Varig. Eu olhei assim e falei assim, gente, isso tem valor enorme, mas fiquei calado. Assim, ó, pega isso tudo e vamos levar para casa. Meses depois, uns 6, 8 meses, sei lá quando, eu fui olhar o que tinha, porque aquilo eu guardei, do jeito que a gente recebeu. Aí comecei a fazer o levantamento, tinha uma briga de uma coleção ali de selo. E ninguém dava valor para aquilo. Aquilo está no meio da biblioteca. Então foi assim que eu fui criando esse negócio. Essas 3 coleções que tem lá são desse tipo. As coleções são quais? Clássicos da Inglaterra, Madrugada Republicana, que são selos do Brasil, do século XIX, e um estoque da Varig. Só da Varig tem 1.200 folhas completas. Nunca ninguém viu isso na vida, isso nunca foi exposto, ninguém sabe. Agora, o nosso amigo que foi examinar ficou até abalado com isso. A hora que ele viu, não, mas isso é um absurdo. Ninguém nunca pensou que tivesse tanta coisa assim. Agora, eu fui acumulando, eu fui deixando. Agora, eu sei porque eu estudei, né? Para saber essas coisas, tudo que eu entro, que me interessava, eu procurava ficar especialista no assunto. Foi assim que eu estudei muito gibi, a numismática e a filatélica. Entendi outras coisas mais, né? Igual sexologia, por exemplo. Era o jeito. Você entendeu agora, né? Então vamos estudar. O caminho é por aí. Agora eu acho que está na hora de eu passar para vocês, tá certo? Então vamos às pontuações da tertúlia de hoje. Os votos online foram 23. Perguntas respondidas online foram 7. Perguntas presenciais, 19, assinaturas no livro de presença, 102, praticantes da técnica da Invexis, 28. Após a eleição, nós teremos 2 recados, o primeiro da Anabel, da Unescom, e o segundo da Tamara, dos laboratórios CAEC. Então, vamos à eleição. Animador consciencial. Extensão consciencial, nicho mnemônico, subsunção proexológica e tipo humano. Boa tarde a todos. Nós queríamos lembrar que sexta-feira nós começamos a Semana da Escrita,
que é uma atividade promovida pela Unesco. Nós vamos ter uma série de atividades voltadas ao holopensene da escrita, inclusive algumas oficinas que visam atender algumas lacunas, algumas dificuldades que a gente vem verificando na comunidade em geral em termos de escrita. Uma dessas oficinas é a oficina de coerência e coesão do texto, que a gente vai estar trabalhando junto com a professora Adriana e a professora Rosa. É uma oficina que visa justamente dar subsídios, a ajudar a pessoa realmente a escrever com lógica, com encadeamento. Vou pedir até para a Adriana e para a Rosa darem alguns pitacos do que a gente está preparando. Pessoal, é o seguinte, a gente vai trabalhar alguns elementos que vai facilitar na escrita o entendimento, o aprofundamento da questão da coesão e da coerência. Então, dentre os elementos que a gente vai trabalhar elementos de ligação, sistema de causa e efeito, a questão da ambiguidade, né, as consequências da ambiguidade no texto, num parágrafo. Vamos trabalhar a concordância, né, nas frases, no texto em geral também. E a necessidade até de entender o conhecimento prévio que o leitor tem que ter daquilo que você escreveu. Claro que a gente não vai conseguir abarcar todos os elementos, mas a gente vai procurar aprofundar e ajudar naquilo que for preciso. As vagas são limitadas, né? Então, quem quiser tem que fazer a inscrição na recepção e estão todos convidados. Obrigada. Só lembrando que as inscrições são com a equipe da Unesco, eu, Kátia, Rose, tá? Todas as pessoas da Unesco. E essa oficina é na quarta-feira à noite. Tá? Muito obrigada. Boa tarde. Eu quero lembrar vocês da imersão laboratorial, ênfase no estado vibracional, para todos aqueles que querem aprender a praticar o estado vibracional, autoavaliar o próprio estado vibracional e adquirir o hábito saudável da prática diária do EV. O evento vai acontecer nos dias 7 e 8 de fevereiro. O valor é R$ 150. As inscrições estão abertas na recepção. A Aparecida vai falar quais são os tópicos que vão ser trabalhados durante o evento, né? E quais vão ser os... Então, eu vou ler para vocês os principais tópicos que a gente vai estar trabalhando. A aplicação do EV na técnica do cosmograma, técnicas de instalação do EV, vivência do EV profilático, implantação do EV na rotina útil, planilhas de autopesquisa do EV e as sondagens energéticas, desenvolvimento do EV através dos laboratórios da Conscienciologia, porque não vai ser um experimento só no laboratório do estado vibracional. Nós vamos experimentar todos os laboratórios com suas temáticas, relacionando a temática específica daquele laboratório com o estado vibracional. Todos estão convidados, apenas 30 vagas que tem o curso. Muito obrigada. Só lembrando, né, que os EPICONs que vão trabalhar as práticas bioenergéticas são o Felipe Mansur e o Alcir. E que também vai ter um debate mediado pela Evelise Vicenzi, que ela tem um artigo publicado na Consciência sobre a prática diária do estado vibracional. Obrigada pela atenção. Ganhou o verbete animador consciencial com 28 votos. Obrigada, até amanhã.